São 2h03, estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Olha só, o Lúcio da Habitasa está dizendo assim: Itaã, e o regime democrata inglês? Você citou aqui, e ele está fazendo referência, que o primeiro-ministro enfrenta um voto de confiança quando se estabelece uma crise. Peça para o professor comentar. Ele está falando a respeito da questão do regime parlamentarista, não é? A respeito daquela possibilidade de haver uma intervenção imediata, enfim. Está querendo que você dê uma comentada. Breve, por gentileza, professor. Sim, tentarei ser breve. Eu acho que compete, em primeiro lugar, falar de uma democracia que tem outro nível. Outro nível em que sentido? Porque lá o primeiro-ministro, diferentemente do que acontece aqui com o presidente, não é escolhido direto pelo voto popular. Na verdade, é o próprio Congresso que escolhe o primeiro-ministro. Neste sentido, ele é muito mais fruto já dos representantes. Ele é um representante dos representantes. Então, nós temos aí outra categoria, nós temos mais escalas de democracia e ele é mais impermeável à atuação da população. Como a gente sabe, a coroa é muito mais simbólica do que uma fonte de poder político e de exercício de poder político, né? Boa tarde, fui aluna do professor Israel na universidade. Gostaria de saber dele sobre o que está acontecendo nos seguintes países: Nicarágua, Chile, Argentina, Cuba, Venezuela, sobre manifestações e repreensão que vem acontecendo e se pode isso respingar aqui no Brasil. Ela não se identificou. Se você pudesse se identificar, por gentileza, é melhor, né? Você colocar o seu nome, colocar a sua cidade, seu bairro. E aí, professor, como é que, nesses países citados aqui, Nicarágua, Chile, Argentina, Cuba, Venezuela, a repreensão que é feita pode contaminar o nosso país? Não acredito, não acredito. Esses países têm realidades um tanto distintas. É óbvio que há alguma influência, mas, a bem da verdade, se a gente pensar, o Brasil é uma América Latina dentro da América Latina, porque a referência do Brasil ao longo da história é muito mais Estados Unidos e Europa do que a América Latina. A referência primeira do Brasil de inspiração política não é a Bolívia, que é aqui do lado, não é o Peru, que é aqui do lado, não é a Argentina, que é aqui do lado. Nós temos uma referência toda voltada para a Europa. Tanto é assim que o Brasil só começa a se pensar como América Latina, sobretudo a partir da Guerra Fria, em que se estabelece no Brasil uma ditadura militar que expulsa muitos intelectuais daqui, eles começam a rodar pela América Latina, percebem pontos de contato e começam a pensar o Brasil como parte deste continente. E Kubitschek já não se tinha esse espírito? É um pouco antes, né? Não, mas Não? a gente pode ter um contato. O que eu quero dizer é o seguinte, é que essa reflexão entra na academia com alguma força de identidade, sobretudo a partir do exílio dos nossos intelectuais. E isso vai se dar a partir do golpe, sobretudo a partir do golpe. Não é que não houvesse um contato, mas é a partir daí, sobretudo, que a gente vai ver uma reflexão conjunta. Embora nós tenhamos crise, portanto, em outros países, essas crises vão se dar, sobretudo, vejam bem, nós tivemos influxos e refluxos ultimamente, nós tivemos uma onda de governos muito pautados pela crítica ao neoliberalismo, que é aquilo que alguns vão chamar de onda rosa ou onda vermelha, e esses governos caem, entram governos mais afinados com o neoliberalismo e os governos progressistas estão novamente voltando ao poder. Mas é claro que a elite que tem muitos receios e medos de governos que têm sensibilidade social não aceitam perder o governo novamente. Ficam criando instabilidades e é difícil, claro, o governo se manter frio ou mesmo omisso diante disso que está acontecendo. Infelizmente, quem está falando isso é a Débora, do bairro Valdemar Maciel. Diz ela: infelizmente, a nossa democracia brasileira, que está se edificando ao caminhar em relação ao período de votação, né, de pleito, parece ser pisoteada por ideias antidemocráticas, como bandeiraços remunerados, ela diz aqui, e combate ao voto inválido.
Por gentileza, peça ao professor para falar um pouco mais sobre esta mazela. Está falando a respeito dessas fragilidades na rotina política, né, professor? Ela cita aqui bandeiraços remunerados, que é uma espécie de militância paga, que é uma coisa muito estranha, e combate ao voto inválido. O que o senhor tem a dizer a respeito dessas situações? O que ela fala a respeito dos bandeiraços, dessa militância profissional no sentido negativo do termo, é sintomático a respeito dessa crise porque a nossa democracia está passando. E chama a atenção para um elemento do tipo mais administrativo, o quanto que os governos do momento aproveitam a estrutura do Estado para empurrar não apenas cargos comissionados, mas inclusive alguns servidores de carreira, constrangendo-os a fazer esse tipo de atuação. Vamos lembrar que isso aconteceu agora no dia 7 de setembro. Exato. Houve a apropriação da estrutura de uma festa que deveria comemorar o nosso bicentenário de independência, mas o governo, no momento, se apropriou de toda essa estrutura e constrangeu um conjunto de servidores a se fazerem presentes também nessas manifestações. Isso mostra o quanto que as nossas leis e as nossas instituições são ainda muito despreparadas para conseguir estabelecer de maneira muito clara a diferença entre o que é governo e o que é Estado. Né? Boa tarde, Taan. 60% da população não lembra em quem votou para o Congresso em 2018. Qual é a explicação para esse fenômeno? O professor Farias está perguntando. Em primeiro lugar, é o fato de nós termos uma propaganda e um conjunto de conjugação de forças voltado para as candidaturas majoritárias. É o presidente, é o governador, é o prefeito, é o senador. E essas outras candidaturas são mais fragmentárias, porque enquanto, só para dar um exemplo, 3 ou 4 vão concorrer ao governo, nós temos dezenas e centenas de pessoas concorrendo a deputado estadual e a deputado federal. E isso é mais difícil. E as pessoas vão decidir isso mais para o final, às vezes sem nenhuma relação. Alguém liga, você liga, manda mensagem, você conversa. Você tem alguma indicação de candidato? Ou, por vezes, em última hora, alguém que procurou, prometeu uma coisa ou prometeu outra, não há vínculo entre o eleitor e o suposto representante. E aí dá nisso. Diante daqueles problemas que nós colocamos aqui nos 2 primeiros blocos, né, professor? A participação, a possibilidade do cidadão intervir, cobrar, os mecanismos, a ideia da transparência também está em jogo. Exato, isso aí está muito presente. Né? Agora, professor, tem um problema que eu poderia aqui fazer um recorte e restringir o nosso olhar ao Acre, porque me parece que o que eu vou falar agora, digamos assim, não é um problema novo, mas ele ainda não está, de certa maneira, cristalizado, consolidado. Eu estou falando a respeito da atuação das facções criminosas no processo eleitoral. Talvez como em nenhuma outra eleição, as facções, elas restringiram a atuação de alguns candidatos. Você pode entrar, você outro acolá, não. E as famosas listas, né, para saber quanto que vai se pagar, quanto que vai se pagar, para quem se vai se pagar, tudo isso mediado por lideranças de facção. Quando eu falo isso, é porque eu vejo que no estado do Acre, diferente, por exemplo, do estado do Rio de Janeiro, o crime organizado ele tem representantes nos parlamentos, correto? Me parece que esse problema ainda não está presente no estado do Acre, pelo menos até onde eu saiba. Mas se nós não ficarmos vigilantes, me parece que o samba pode ficar, digamos, num ritmo mais acelerado, professor. E aí, juntando isso com um cenário de miséria e pobreza, a situação pode ser caótica. Bem, o cenário realmente que se apresenta aí é um tanto assombroso. Vamos dizer que essas listas faz tempo que existem, porque desde criança Sim. eu lembro
que às vésperas da eleição, no bairro era sempre, para utilizar uma linguagem coloquial, uma muvuca. Uma muvuca, Um sim. candidato com um grupo de candidatos ia, eles fechavam chapa entre si, escolhiam um líder naquela rua, aquele líder aliciava um conjunto de pessoas para fazer campanha no dia, mas isso estava sempre colado também, em certo sentido, à obrigação do voto. Isso é um problema, mas imaginemos o seguinte, um candidato vai numa rua, o outro candidato vai numa outra rua, o bairro era aberto. A presença de um candidato fazendo isso que é errado, que é crime, volto a dizer, só quero dar o exemplo para que a gente possa comparar com o que pode estar em curso agora, a presença de um candidato numa rua fazendo isso não impedia que o outro também entrasse naquela rua, no bairro. Agora, as facções têm um domínio territorial incrível. Elas podendo, assim, criar uma espécie de monopólio dentro daquele território para apenas um indivíduo. Quer dizer, aumenta o problema numa escala gigantesca, mas isso não é apenas um constrangimento moral, Não, de porque forma nós estamos falando de ameaças que podem desaguar em violência física e, em última instância, inclusive em assassinato. Não é? Pois é, então, mas o que eu percebo é que as nossas instituições não estão reagindo à altura, professor. Todas as vezes que acontecem problemas, de uma sequência de assassinatos envolvendo essa juventude envolvida com facção, as autoridades em segurança minimizam, falam que é uma situação pontual, que isso é... Eu até entendo a lógica da narrativa oficial, mas me parece que quando esse elemento, o voto, e tudo o que está ali no contexto de uma campanha, quando uma facção domina o processo, cobrando para determinado candidato atuar e fazer campanha num bairro, e as autoridades sabendo disso, não reagem à altura, eu não sei, me parece que é uma omissão criminosa, eu diria. Tão criminosa quanto. Tão criminosa quanto. Eu gostaria de colocar um outro elemento. Já tem uma dificuldade do Estado em fazer este combate, no período normal. Já tem uma dificuldade. Os governantes sabem onde as facções estão atuando e como atuam. Muito bem, às vezes fazem atuações muito pontuais. É quase uma espécie de acordo tácito. Isso não é uma coisa só aqui do Acre. Mas, em parte também, eu diria que isso está vinculado às dificuldades que a justiça eleitoral enfrenta neste momento, porque nós temos a atuação de certos grupos de eleitores como se fossem milícias armadas. E não é à toa que nós já contamos 3 assassinatos de petistas, porque ou estavam com camisa ou assumiram que iam votar em dado candidato, e aí as pessoas mataram, inclusive com um grau de brutalidade e perversidade incrível. Observe bem, se ela não está conseguindo chegar para proteger os cidadãos nos mais diversos locais, você imagina então desdobrar o seu pessoal, que já não é tanto, também para poder fazer a atuação lá. É uma dificuldade, portanto, estrutural, não é apenas de vontade, não, é de estrutura Entendi. mesmo. Sua leitura até está sendo mais compreensiva do que eu imaginei em relação à atuação das forças de segurança. Só espero, sinceramente, que a nossa Corte Eleitoral, as polícias, o Ministério Público, percebam essa cena e consigam fazer alguma ação articulada, porque me parece que se nós não tivermos alguma reação, professor, a coisa pode descambar, pode ficar sem controle. Imagine o que isso significa numa região como o Acre. Esse é um ponto importante, e eu acho que a nossa conversa vai se encaminhando para a finalização. Final, que o nosso tempo já está esgotado. Exato, bem, faz parte da democracia a liberdade. Se eu não tenho, agora, a liberdade de colocar a camisa do candidato em que eu vou votar, se eu não tenho a liberdade para manifestar o meu voto, porque é secreto, mas se eu quiser, eu posso declarar o meu voto onde quer que eu seja. Se eu já não tenho mais esta declaração, e não é um problema apenas de ser zombado ou mesmo servir de elemento de constrangimento, mas eu posso ser inclusive assassinado por isso, é porque a democracia já está ferida.
já está sangrando. Exatamente. Bom, professor Israel, muito obrigado pela sua vinda aqui. É uma conversa que eu estava querendo ter há algum tempo e espero poder conversar sobre as suas publicações. Eu acho que elas falam de assuntos que nem de longe se esgotaram com a publicação dos seus livros, mas elas são uma boa provocação. Eu acho que o Gazeta Entrevista está devendo essa conversa ainda. Muito obrigado. Eu que agradeço, sempre que precisar e for possível, estou à disposição. Muito obrigado. Esse foi o professor Israel Souza conversando conosco aqui no programa Gazeta Entrevista. Eu peço perdão a você que fez a sua pergunta, mas você fez alguns fizeram perguntas muito focadas em questão da eleição de domingo, fulanizando o debate, Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes. Você percebeu aqui que em nenhum momento nós tentamos falar de personagens especificamente. Aqui a ideia era falar a respeito de democracia, pelo menos esse foi o objetivo, para a gente poder tentar pensar um pouco mais a respeito de todo esse sistema, né? Bom, eu vou me despedir agora. No próximo domingo nós vamos ter uma cobertura especial aqui especial, mas muito modesta, mas vamos ter a cobertura aqui como toda a eleição, tá bom? Domingo, 6 horas da manhã, já tem equipe aí na rua, 5 horas, fazendo cobertura para que você esteja informado de como vão acontecer as coisas por aqui. Nós voltamos no próximo domingo. Até lá.